dívida pública brasileira atingiu o maior nível em 5 anos, 81,1% do PIB. O valor equivale a 10 trilhões e 600 bilhões de reais. Esse é o maior patamar para a dívida desde maio de 2021. De acordo com o Banco Central, o resultado representa aumento de 0,9 ponto percentual do PIB em relação ao mês anterior. Quase 1 ponto a mais, é muita coisa. Em maio, o setor público consolidado, formado pela União, pelos estados e pelos municípios e empresas estatais, registrou déficit de 56 bilhões e 100 milhões de reais. Este resultado marca uma alta de 66,3% quando comparamos com o resultado de maio do ano passado, quando o déficit mensal foi de 33 bilhões e 700 milhões. Só o governo central foi responsável por mais de 55 bilhões de reais, quase toda a dívida do mês. Já em 12 meses, o déficit acumulado é de 149 bilhões de reais, ou seja, 1,14% do PIB. A gente está aumentando cada vez mais essa dívida. E lembramos, o PIB está crescendo, ou seja, a gente está devendo nominalmente muito mais do que devíamos há alguns anos atrás. Para a gente entender estes números de dívida pública e a percepção do mercado, Lucinda Pinto, nossa analista de economia e editora de economia da CNN Brasil, já está aqui conosco. Seja bem-vinda, Lucinda, que prazer tê-la por aqui. Muito obrandada, Gabriel. Que bom que você voltou, né? É só, você andou meio ausente aqui do fechamento de mercado. A intermitência clássica aqui das nossas programações. Lucinda, eu queria entender porque essas notícias não são nada legais, nada atrativas, são horrorosas. 81% do PIB significa aí uma dívida de país rico, mas com condições econômicas de um país de renda média, vamos dizer assim. É isso mesmo, Gabriel. E o que piora a situação é que a gente carrega um custo por causa dos juros maior do que os países ricos. A gente está falando de um custo mensal de 107 bilhões de reais só com pagamento de juros, segundo os dados que o Banco Central divulgou hoje. E quando a gente considera as operações compromissadas, né? Se a gente olhar para os critérios que o Fundo Monetário Internacional adota para olhar a dívida bruta, ela supera os 94% do PIB, porque a gente tem que lembrar que tem mais de 2 trilhões de reais sendo rolados por meio dessas operações compromissadas, que nada mais são do que operações em que o Banco Central utiliza títulos que o Tesouro Nacional emite para fazer gestão de liquidez no mercado. Então, são títulos emitidos, uma dívida emitida que está aí na mão do mercado e que vem crescendo, inclusive, porque são operações de prazo mais curto, boa parte delas pós-fixadas. Então, é um reflexo também desse ambiente aí de bastante cautela, de falta de apetite do investidor, obviamente, de colocar o seu dinheiro ali num prazo mais longo. Então, o que a gente está enxergando, Gabriel, muito mais do que esse déficit fiscal que a gente está enxergando, realmente é uma evolução assustadora dessa relação dívida-PIB e, sobretudo, desse peso da taxa de juros sobre esses números. E aqui eu queria até chamar a atenção, porque hoje o governo divulgou também os números do CAGED. E o ministro, durante a coletiva, né, ao falar sobre o Rogério Marinho, ao falar sobre esses dados, ele fez uma observação que acho que vale a pena a gente parar para pensar. Ele diz que o mercado de trabalho está acelerando por causa da taxa Selic, porque o Banco Central, segundo ele, abre aspas, tem tara por mercado de trabalho mais fraco, por enfraquecer o mercado de trabalho. Se fosse o objetivo principal do Banco Central, criar desemprego e diminuir essa ênfase do mercado de trabalho. Exato. É isso que está nas entrelinhas, que o Banco Central está lutando contra emprego no Brasil. Exatamente. Como se o Banco Central, exatamente, no fim das contas, o objetivo final do Banco Central fosse atrapalhar a vida do trabalhador. Acho que é essa mensagem um pouco que fica ali, né? A gente está vivendo uma situação em que os gastos estão crescendo de forma explosiva. A gente viu ontem os números também ali, quando a gente observa os dados das contas públicas que foram divulgados, a gente vê um avanço muito relevante de mais de 9% dos gastos contra menos de 5% do crescimento da arrecadação, da receita. E isso é que está explicando esses números que a gente está assistindo aqui. Então, a gente vê uma dívida galopante e um custo de dívida muito alta porque os juros estão altos, quer dizer, uma espiral absolutamente negativa que mantém a taxa Selic tão elevada e
isso, para que a Selic possa cair, é que o Banco Central está fazendo esse esforço para desacelerar, para desaquecer a economia, inclusive o mercado de trabalho. A gente gosta de mercado de trabalho fraco? É claro que não. Mas o que é pior, na verdade, nesse momento, né? Você ter um consumo desenfreado e aí o governo mesmo mantendo esse consumo aquecido e impor uma inflação alta, uma coisa que castiga todas as classes, especialmente aquelas de renda mais baixa? Ontem a gente, inclusive, viu o ministro da Fazenda, Dario Durigan, falando o seguinte, que essas medidas de desenrola para adimplentes, o objetivo principal delas é fazer com que parte da população sinta os efeitos de uma economia forte. Ou seja, o PIB está crescendo, eles querem que essa parte do eleitorado, essa parte da população, tenha acesso a esse crescimento de PIB. Ou seja, consuma mais nas entrelinhas, é isso basicamente que eles estão dizendo. Eles estão fazendo força para que o consumo aumente no país, é justamente o que o Banco Central não quer e a gente vira talvez uma briga de cachorro grande, né? Porque é o Banco Central com um canhão que tem, que é a taxa de juros na mão, e o governo com o canhão que tem, que são os gastos públicos e os programas sociais. Isso é um cenário. E a gente tem que decidir, você diz, o que seria pior. Esse consumo desenfreado ou, na outra ponta, eu queria que você complementasse, por favor, Lucinda. Ou então, a gente pagar esse preço, tomar esse remédio que é amargo, claro, mas para conseguir, enfim, controlar essa inflação e abrir caminho para que essa taxa de juros finalmente caia. Porque essa taxa de juros, ela penaliza todo mundo. A gente está vendo o próprio governo e é uma armadilha, porque parece que a gente não consegue sair, né, dessa espiral. Então, esse juro muito alto, ele custa muito caro para o governo. E, como consequência, o investidor que financia o governo, é muito importante a gente dizer isso, porque muitas vezes o governo faz uma referência ao mercado financeiro. O mercado financeiro é quem financia, né? Sem aqui fazer uma defesa do mercado, não é isso, mas para dizer que, sim, o governo ele deve explicações, né? Ele precisa demonstrar números que façam sentido, que sejam consistentes, porque no fim das contas é quem compra esses títulos públicos quem está bancando essa dívida que a gente está vendo aqui. Então, na medida em que você tem essa dívida crescente e esse custo crescente, o investidor naturalmente, aquele que empresta seu dinheiro para o governo, ele vai exigir um prêmio de risco mais alto lá na frente. É o que estamos assistindo. A gente está falando de juro real sendo pago acima de 8% da inflação nos títulos atrelados ali ao IPCA, né, as NTNBs. Isso é muito caro e isso pode ter um resultado muito grave ao final, se a gente não inverter essa trajetória. E a gente não tem nenhuma indicação aqui de que isso será revertido. Não, título de 2032, pagando IPCA mais 8, uma taxa implícita de 13%, 14% para daqui, sei lá, 6 anos. Então, para daqui 6 anos, a gente está pagando 14% de juros ainda para pegar dinheiro no mercado. Não adianta nada a gente criar essa intriga, essa briga entre mercado e governo, se no final do dia o governo precisa bater na porta do mercado e passar chapéu para ver quem tem dinheiro para emprestar. Só para a gente ter uma noção do tamanho, como que a gente pode sair, quebrar essa espiral, a gente já paga muito juro. Só pagando juro, a nossa dívida, consequentemente, já aumenta, porque a gente tem que ficar rolando essa dívida o tempo inteiro. Cálculos da Instituição Fiscal Independente do Senado indicam que, para a dívida parar de crescer, o resultado primário brasileiro tem que ser de 2% de superávit. Ou seja, só para a gente parar de crescer essa dívida, a gente precisa de um superávit de 2%. A gente está brigando para ficar no 0 a 0. Então, a gente ainda está muito distante de um mundo em que o Brasil não vai ter números recordes de endividamento a cada publicação do Banco Central. Por favor, só para a gente encerrar, Lucinda. Não, e a gente está no 0 a 0, sendo que a gente tem visto muitos dos gastos do governo serem excluídos dessa conta. Ou seja, é mais preocupante até do que os números aqui estão demonstrando. Resumo da conversa, estamos preocupados. Os dados são preocupantes. Lucinda Pinto, obrigado pela participação com a gente hoje, mesmo com as más notícias. Até uma próxima. Até. Bom trabalho você. Para você também. Valeu.